A Receita Federal informou que até esta segunda-feira ela recebeu 10 milhões de declarações de imposto de renda. 10. O prazo para envio começou no dia 2 de março e vai até o dia 28 desse mês agora, e termina agora no mês de abril. Quem está aqui conosco é o advogado Dr. Igor Mauler Santiago, que vai conversar um pouco conosco. Igor, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Prazer em vê-lo. Sempre uma alegria. Muito obrigado. Igor, obviamente as pessoas estão entregando lá seu imposto de renda. Bom, 10 milhões, eu acho até pouco. Quanto é que chega a isso? 20 milhões, 30 milhões? Por aí, uns 20 milhões. 20 milhões. O Brasil tem 204 milhões de habitantes. Quer dizer, só 20 milhões é muito pouco ou não? É pouco porque nós temos, em primeiro lugar, muitas vezes você tem um contribuinte com dependentes, né? Então, por núcleo familiar, você vai ter uma, duas declarações, isso já reduz. E depois nós temos uma população pobre, né? Então, grande parte do contingente está abaixo do limite de isenção. Então, mas mesmo isento, você não tem que fazer declaração? Declaração de isento, né? Mas isso não entra nessa contabilidade da Receita em número de declarações. Então, é um reflexo, vamos dizer, da estrutura social do país. Entendo. Igor, não é do seu tempo, é do meu. Quando eu preenchi a declaração de imposto de renda, no passado, eu podia colocar todas as despesas que eu tinha com educação. Eu colocava tudo lá e abatia tudo na declaração de imposto de renda. Num determinado momento, você não pode mais. Aí estabeleceram um teto. E aí eu percebi o seguinte, que eu tinha dois filhos, o teto era muito abaixo daquilo que eu gastava com eles. Isso continua desse jeito? Continua desse jeito e provavelmente piorou. Piorou? Sim, porque as escolas se tornaram cada vez mais caras e o teto não acompanhou. Para você ter uma ideia, Heródoto, o teto para este ano, para esta declaração agora, 2016/17, é de tive cuidado de verificar, R$ 3.561,50 para o ano. Para o ano inteiro? Para o ano. Tá. Né? Isso, obviamente, não chega perto do custo de nenhuma escola particular, por modesta que seja. Né? Você tem uma mensalidade aí, com matrícula, tudo, R$ 300 por mês. Isso não existe. Né? Há estudos, eu elaborei uma ação direta de inconstitucionalidade em nome da OAB, naturalmente, o Conselho Federal da OAB entrou com essa DIN e eu que a elaborei e assinei, né, junto com o presidente do Conselho Federal na época. E eu fiz um amplo estudo fático, né, mas buscando artigos de especialistas, estatísticas das melhores escolas, das escolas mais bem posicionadas no Enem, mesmo daquelas em posições intermediárias no Enem. A média é das melhores 20 mil por ano, sem contar essas internacionais ou essas, né? Que aí você os valores chegam à estratosfera. Mas, vamos dizer, um padrão médio seria 20 mil por ano, né? Para aquelas que têm aí rendimento em torno de 50% no Enem, 12 mil por ano, né? E você tem um limite de dedução de R$ 3.500 hoje. Você deu o exemplo, né, de algum tempo atrás em que era permitido fazer dedução integral de despesa com educação. Hoje não é mais, mas com saúde continua sendo. Com saúde continua então você sendo. Veja que há um contrassenso, não é? Nesta equação aí. Um dos argumentos de quem contesta esta nossa ação, né, essa ação da OAB, é de que esse seria um pedido elitista, né, porque é em prol da escola particular. Isso é falacioso, Heródoto. Por quê? Por quê? Primeiro, nós mostramos estatísticas, tudo com base em números. Por que dizer que esse limite viola o mínimo vital, é confiscatório, viola o direito de educação, né, viola a dignidade da pessoa humana? Tudo isso é verdade, mas é um discurso, digamos assim, fácil de fazer, não é? Então nós fomos além. Nós dissemos tudo isso porque isso é verdade, a Constituição
põe a educação num patamar elevadíssimo, não é? De direito fundamental, dever do Estado, dever da sociedade, dever da família. Agora, me explica uma coisa, o governo tem competência jurídica para decidir o que decidiu e limitar o valor do... Eu entendo que não, e daí mesmo a ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido é elimine-se este teto. Deixe-se sem teto, assim como é para a saúde. Não seria nenhum ineditismo, né? Isso já existe para a saúde. E nós fizemos, então, pesquisa numérica. O poder público, União, Estado e município, não tem condição de atender à demanda educacional. Por exemplo, 70% do ensino universitário é privado, 60% do ensino técnico profissionalizante é privado. Na escola primária, o Estado tem uma participação maior, mas não chega a 80%, mais ou menos. Esses dados, a ação eu propus em 2013, nós propusemos em 2013. Portanto, esses dados todos que eu coletei são dessa época, mas a realidade não mudou. Então, você tem, primeiro, uma insuficiência quantitativa. O Estado não tem essas vagas. Segundo, uma insuficiência qualitativa. O ensino universitário público é de alto nível. Daí para baixo, só em casos excepcionais. A média não é equivalente. E quem diz isso não sou eu. São números, estatísticas do Ministério da Educação. O IDEB demonstra um desnível extraordinário de qualidade da educação pública e da educação privada, de modo que as famílias são empurradas para a educação privada. Agora, Igor, essa não foi a única coisa que o governo cortou. Eu me lembro bem, em outras épocas que eu estou te falando, que você tinha uma quantidade de coisas que você podia abater. Ele foi cortando. Né? Eu acho que prestação da casa própria na época você podia abater, salvo engano. Eu não estou bem lembrado agora. Mas você tinha muita coisa. E ele foi cortando. Quer dizer, com isso, o que aconteceu? Eu passei a pagar mais imposto. E muita gente passou a pagar mais imposto. Todos nós passamos a pagar mais. Por isso, né? E aí é preciso distinguir aquilo que é. Porque a renda, o que é? É o que sobra entre o que eu ganho e aquilo que eu preciso para manter um padrão mínimo civilizado, né? Não só comer, mas comer, me educar, né? Ter cultura, um padrão mínimo civilizado, né? de vida. Então, o que está abaixo disso, permitir a dedução do que está abaixo disso não é benefício, não é favor, não é nada disso. É porque isso não integra o próprio conceito de renda, não é renda. Está abaixo, está antes, né? E, por outro lado, você pode ter também alguns incentivos, alguns prêmios, alguns favores. O governo pode cortar aquilo que seja incentivo, aquilo que não seja essencial, ele, por alguma razão política, para desenvolver um certo segmento habitacional, por exemplo, resolveu permitir a dedução. Despesa com contribuição previdenciária de empregado doméstico, é claro que isso não integra o mínimo vital, porque muita gente vive sem empregado doméstico. Né? Por que o governo fez isso? Porque ele quis estimular a formalização das domésticas e tal, objetivo nobre. Então, é preciso distinguir. Algumas coisas ele pode manejar, outras não. Saúde, educação, isso é o mínimo, né, Heródoto? Isso não se pode. Então, essa é uma razão pela qual as pessoas passaram a pagar mais, houve cortes nessas deduções e os limites de dedução, que talvez nem devessem existir, em outras situações devem sim existir, eles não são corrigidos. Então, a cada ano o imposto aumenta, mesmo que a alíquota se mantenha estável. Ele aumenta quanto? Ele aumenta a inflação. A inflação. Ele aumenta a inflação. Nós temos acompanhado. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, como é que está a ação? Ação direta e inconstitucional. Está no Supremo Tribunal. Para quem quiser acompanhar, no site do Supremo, ADIM 4927. 4927. Essa ação está lá na relatoria da ministra Rosa Weber. Está madura para julgamento. Todo mundo que tinha que falar já falou. A União já falou, o Ministério Público Federal, todo mundo já se pronunciou. Quanto tempo está lá? Foi proposta em 2013. Né? Desde 2014, mais ou menos. 4 anos. Ela está madura, todo mundo se pronunciou, há uma certa demora. E desde então, ela está pronta para ser pautada, mas ainda não foi. Né? Aguardamos ansiosamente o dia em que esse caso venha a julgamento. Caso venha a julgamento, tem efeito retroativo ou não? Nós pedimos, o nosso pedido, exatamente para evitar esse argumento do rombo, não é? Que muitos direitos não são protegidos, não são deferidos por conta desse argumento econômico, nós pedimos efeito de 2013 para frente, não o passado. Quer dizer, o que não impede
cada um individualmente resolva pedir. Mas se essa ação for julgada procedente, a grande mensagem dela é que daqui para frente não pode mais. É um alívio. E o passado, cada um, às vezes, se a questão apertar muito, ele pode resolver individualmente. Você sabe qual é, Heródoto? O impacto dessa ação, você vai cair para trás. Você vai cair para trás. 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. 1 bi. É pouco. Sabe quanto o governo deu de desoneração para a Copa? Tributária. 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 100. Fora esses números outros dessas reportagens anteriores que você estava mencionando, de corrupção e tal. Publicidade. No ano de 2013, foi quando eu fiz o levantamento, 2 bilhões e 300, o dobro. Então, é muito pouco. Agora, para o cidadão é muito. Eu fiz umas simulações, o sujeito ganha 75 mil reais por ano, número arbitrário que eu peguei, 75 mil reais por ano, tem 2 filhos, gasta 10 mil reais por ano com cada filho na escola. E não tem despesa com saúde, tem mais nada, só para facilitar a conta. Com a dedução limitada, ele tem 6.500 de imposto de renda. Com a dedução ilimitada, 3 mil. Se ele tiver 3 filhos na mesma situação, 10 mil por cada filho e 75 mil de rendimento, ele tem 5 mil de imposto com a dedução limitada e sabe quanto com dedução ilimitada? 950 reais. Caramba, então, para o sujeito é muito, para a União não é nada, considerando que nós estamos tratando de educação do futuro, né, das futuras gerações do país, do desenvolvimento nacional. Me dá de novo o número da ADIM para quem 4927. 49... No site do Supremo, todo mundo sabe, STJ, JUS-BR, está lá, acompanhamento processual. Igor, muito obrigado pela participação. Sempre uma alegria. Tenho certeza que é de grande interesse público. Muito obrigado. Muito obrigado.